que as pessoas querem muito ser vistas. A internet potencializou isso num grau máximo. Adolescentezinhas que são entre crianças, e fase de criança e fase de adolescente, já estão fazendo dancinhas no TikTok ou nas redes sociais para serem vistas. CEOs de multinacionais que antes ficavam dentro de 4 paredes de um escritório comandando o esquema operacional de sua empresa, agora viraram influencers, estão nas redes sociais. E mesmo na época que não existia rede social, que a internet não era ainda uma realidade, as pessoas lutavam muito para de alguma forma serem vistas. Nos séculos passados, séculos XVI, XVII, pagava-se pintores para pintar um quadro da sua imagem, para fazer bustos, para que você pudesse ser visto por pessoas mesmo depois que morresse. A necessidade de ser visto, de ser notado, é humana, é uma necessidade que o ser humano tem. E é claro, nós vivemos num tempo em que isso está ficando muito mais forte. Está ficando muito evidente, porque junto com a necessidade de ser visto, está vindo uma extrema necessidade de aceitação. É como se eu estivesse pregando hoje aqui e já estivesse preocupado no final se o bispo vai me elogiar ou não, porque se ele não me elogiar, eu fico chateado e já não consigo mais pregar aqui, porque afinal de contas eu preguei bem porque ele não me elogiou. Essa necessidade de aprovação está na vida de um monte de gente. Pessoas que convivem contigo no trabalho, dentro da tua família. Por que você não me elogiou hoje? Por que você não notou tal coisa? Por que isso? Por que aquilo? A gente quer ser visto, agora a gente quer ser notado, agora a gente quer ser aprovado. E o que os outros falam acerca de nós nos incomoda muito. O que os outros pensam de nós mexe muito com a gente, tira o nosso sono. E humanamente falando, tem coisas que são lícitas. Se eu tenho uma marca, eu gostaria que ela fosse vista pelo máximo de pessoas, sim ou não? É engraçado que a Coca-Cola é a bebida, né, o refrigerante mais bebido do mundo, e ainda assim continua investindo milhões em marketing. Onde você passa tem alguma coisa. Ela não cansa de ser vista. Você vai tomar Coca-Cola vendo comercial ou não, para quem toma, né? Mas quem toma Coca-Cola, se ver o comercial na televisão ou não, vai tomar, já decidiu que gostou. Mas mesmo assim o comercial continua lá. Porque para algumas coisas na vida, como negócios, tem sentido ser visto. Já outras, que eu vou lhe explicar hoje, atrapalha tudo. Atrapalha tudo. Se você tentar fazer com que as pessoas vejam. Uma delas é a nossa vida espiritual. Por exemplo, a vida espiritual é muito parecida com a nossa intimidade. A gente pode ser amigo um dia, mas mesmo sendo amigos, dificilmente você vai me contar certas intimidades. Sim ou não? Intimidade é uma coisa tão importante que não está na vitrine. Intimidade não está numa vitrine. Intimidade está sempre no secreto. Quando pessoas começam a colocar intimidade na vitrine, tem algo muito errado. Se é uma intimidade, por exemplo, física, sexual, e é colocado na vitrine, chama-se pornografia. Porque existem coisas que você faz que são apenas suas. Não é questão de ser certo ou errado. É questão que não é para ninguém ver. E a gente tem muita barreira em entender o que deve ser visto e o que deve ser no secreto. Tem gente, por exemplo, que acha que tem que contar a vida para todo mundo. Mal sabe que está criando uma armadilha para si mesmo, porque existem assuntos que você deveria falar somente com quem pode resolver.
Você vê que Jesus não falava todo tipo de assunto com qualquer pessoa. Quando ele queria falar de futuro, de projetos, de quem ele realmente era, sua identidade, ele só revelava para Pedro, Tiago e João, pode ver na Bíblia. Ele não falava nem para os 12, muito menos para os 500. Por quê? Porque tem coisas que é para intimidade, tem coisas que é para todo mundo saber. Abra comigo em Mateus capítulo 6, vamos estudar a palavra. E você que está nos assistindo pela internet, prepara teu coração para aprender a única coisa que dá destino à nossa vida, protege o nosso presente e libera o nosso futuro, que é a palavra. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 7. Do 1 ao 6, perdão. Diz assim: guardai-vos, ou seja, se protejam disso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Vou repetir para quem está com Bíblia e pode sublinhar. Sublinhe. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Aí agora eu sublinharia bem forte isso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, ou seja, qual é a finalidade que você quer exercer justiça na frente das pessoas? Para você ser visto por eles. Aí Jesus, lembra que quem está falando isso aqui é Jesus. Não é um profeta, não é um apóstolo, não é um discípulo, é Jesus. Jesus está falando, guardai-vos disso. De querer mostrar espiritualidade, querer mostrar justiça para os homens. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Sublinha a palavra galardão. Ou seja, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles, porque doutra sorte vocês não terão galardão junto de vosso Pai celeste. Se quisesse mostrar nessa área da vida, galardão no céu não tem. Já lhe explico sobre isso. 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Sublinha a palavra recompensa, porque no final eu vou te explicar a diferença de galardão e recompensa. Então, quando ele vai tratar de algo espiritual, ele fala de galardão. Quando ele vai tratar de coisa terrena, ele fala de recompensa, apesar de a palavra significar a mesma coisa. Guardai-vos, então, de exercer justiça na frente dos homens, com o fim de ser visto por eles, e se você for dar esmola, não toque uma trombeta para dizer que está fazendo isso. Porque se você for fazer isso, Jesus está avisando, essa aí já é a tua recompensa. Qual é a recompensa? Tirei onda, mostrei que eu estou ajudando. Postei que eu estou fazendo mesmo. A não ser que você esteja postando algo para prestar contas. Por exemplo, a Casa de Destino levantou doações para a tragédia de Juiz de Fora. Recebemos caminhões de doações, um monte de coisa. A gente postou lá na Casa de Destino que as doações estavam saindo, porque é uma prestação de contas, porque o dinheiro não era meu, o dinheiro era das pessoas que ajudaram. Prestação de contas é outra coisa. Eu estou dizendo quando você está ali, ajudando uma pessoa, e está espalhando para todo mundo, é que eu paguei o aluguel do fulaninho lá da igreja, né? Eu que estou ajudando no gás dela lá. Quando você tem o prazer de contar vantagem que está ajudando alguém, para literalmente se aparecer para as pessoas. 3. Tu, porém, ao dares esmola,
Ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Sublinha a palavra secreto. Para que a tua esmola fique em... E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Por que o pai te vê em secreto? A gente adora, nós adoramos ser celebrados em público, né? A gente adora palco, a gente adora holofote, mas Deus não se impressiona com teu palco, porque Ele conhece teu bastidor. Eu posso me impressionar com você no palco, Deus? Eu posso achar o máximo você no holofote, Deus conhece o bastidor. Ele sabe a situação que você saiu de casa antes de entrar nesse palco cheio de luz. Ele sabe quem era você há 2 anos atrás. Ele não se impressiona com o palco porque Ele conhece bem o seu bastidor. Por isso que a Bíblia diz que para que a tua esmola fique em secreto, porque o Pai que te vê em secreto, Ele pode te enxergar em público muitas vezes, mas quando Ele te observa, quando Ele te vê, é sempre nu. Porque é o que você faz quando está sozinho que mostra para Deus quem você é. Eu não estou mostrando para Deus quem eu sou aqui pregando. Aqui eu estou mostrando para vocês quem eu sou. Quem está na internet está vendo quem... Nossa, o Thiago é um pregador. Mas Deus sabe quem eu sou. Porque esse palco aqui não impressiona. Porque Ele conhece desde o primeiro dia que eu nasci, em 2 de fevereiro de 1981... Ele tem todos os dias da minha vida registrado aqui, ó. Nada impressiona Ele. Ele sabe muito bem que eu sou pó. Um sopro dele eu desapareço. Então ele não pode se impressionar com algo que Ele conhece por dentro. Mas a Bíblia vai continuar. Para que a tua esmola fique em secreto e o teu pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. E quando você for orar, não seja como os hipócritas, que adoram orar de pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Ou seja, Deus está, através aqui das palavras de Jesus, mostrando claramente que quando você faz algo para ser visto pelo homem, quando se trata de mundo espiritual, quando se trata de justiça, quando se trata de espiritualidade, quando você quer ser visto pelo homem, você está recebendo recompensa de um homem e Deus está tirando o galardão celestial, que é diferente de salvação, é outra coisa. Você não está perdendo a tua salvação, você está perdendo o seu galardão, a sua bonificação eterna. E ele continua: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Agora me explica uma coisa. Primeira pergunta para vocês hoje. Se eu não posso ficar orando em público para mostrar que eu sou espiritual, se eu não posso ficar dando esmola e falando que eu dei para mostrar que eu sou generoso, se eu não posso ficar exercendo justiça diante dos homens, como é que você vai saber que eu sou um homem de Deus? Complicou. Complicou, porque se a gente está no carro, eu estou te dando uma carona, tem 3, 4 pessoas comigo, e eu começo a falar em línguas no carro, e começo a glorificar Deus, a primeira coisa que você vai pensar, gente, é muito homem de Deus, olha. Enquanto tem gente que xinga no trânsito, ele não, ele ora enquanto dirige. Deus se impressiona com isso? Não. Porque Ele viu várias vezes que você estava no carro e xingou o cara do lado, mas você estava sozinho.
Então, esses versículos ditos pelo próprio Jesus é para dizer o seguinte: não quero saber do que você faz em público, eu estou te vendo no secreto. Se for para defender a marca da tua empresa, divulga. Se for para fazer branding para alguma coisa que você está vendendo, faz. Se for para o mundo espiritual, resolve comigo no quarto. A Bíblia diz, se você for jejuar, não bota carinha de que está com fome, está cansado. Não. Lava teu rosto, unge tua cabeça com óleo, sai na rua de cabeça em pé, para ninguém perceber que você está jejuando. Ou seja, não se faça de espiritual na frente dos outros. Às vezes eu vou pregar em algum lugar, ou vou para algum evento, e aí quando eu estou para subir, a pessoa fala, vamos orar antes de você falar. Eu falo, por que você não orou em casa não? A pessoa acha que a oração diante de subir é que vai fazer toda a diferença. Peraí, a gente pode dar uma reforçada, mas eu já vim orado. Eu orei de manhã quando acordei, eu orei quando saí de casa para Deus me proteger, eu orei quando eu preparei a palavra. Quem está entendendo? E tudo isso eu fiz em secreto. Você quer dar uma orada na frente de todo mundo agora? Que estranho. Não é que é errado, pode ser estranho. Oração nunca é demais, né? Que faça. Portanto, que não seja para mostrar para os homens. Como é que você vai saber que um homem realmente é bom para Deus, se na aparência não dá para julgar? Porque se ele está mostrando que é, provavelmente não é. Porque quem cumpre a palavra não está preocupado em se fazer de espiritual para os outros. A gente acabou de ler. Então eu estava ali na sala tomando café, com os amigos pastores. Boa tarde, pessoal, boa tarde, como é que está? Cafezinho, como é que foi? Eu não cheguei, glória a Deus, aleluia. Hoje vai ser uma noite de unção, preparem. Deus me deu uma palavra. Gente, que tudo está sempre muito espiritual, eu fico com o pé atrás. Eu não estou dizendo que pode ser que essa pessoa realmente seja tão espiritual que ela não consegue fazer de outra forma. Pode acontecer, mas eu estou dizendo que a maioria das vezes, não sempre, porque a gente não consegue discernir tudo e julgar tudo, mas a maioria das vezes são pessoas que querem só parecer espirituais. Porque a verdadeira espiritualidade é intimidade. A verdadeira espiritualidade não está na vitrine. A verdadeira espiritualidade é no secreto. É porque é no secreto que Deus nos vê. De fora Ele nos enxerga. No secreto Ele nos observa. Como é que eu vou saber quem é espiritual ou não? Se eu não posso ficar orando em público para mostrar que eu sou espiritual, se eu não posso falar que eu estou doando para mostrar que eu sou generoso, se eu não posso exercer justiça na frente dos outros para mostrar para os outros que eu estou fazendo, ou seja, eu não posso exercer justiça na frente dos homens. Só tem uma coisa que denuncia, por mais que você não queira, que você é de Deus: seus frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Nunca ache que uma pessoa é de Deus porque ela ora alto. Nunca ache que a pessoa é de Deus porque ela é generosa nas doações. Nunca ache que a pessoa... Não é que isso impede ela de ser uma pessoa de Deus, não. É que geralmente, se ela deixou você ver, ela pode estar querendo mostrar só para você. Uma vez eu estava numa mesa com pessoas que a gente se conhecia há 20 anos. E nessa mesa, um amigo desse de 20 anos falou para o outro: você lembra quando eu fiquei doente? Em 2000 e tal? Cara, lembro. Ele falou assim: Tiago que pagou todo o meu tratamento. E eu só fiquei vivo porque ele foi lá no hospital, me tirou do hospital que eu estava, me transferiu para o melhor hospital da especialização da doença e pagou. E aí o meu outro amigo que estava do meu lado falou: rapaz, tu nunca me contou isso. Eu
falei, mas eu fiz para ele, não fiz para você, por que eu vou te contar? Ele ficou sabendo 15 anos depois de algo que eu fiz por um amigo, porque o amigo quis contar, porque eu nunca contei para ninguém. A única pessoa que sabia era minha esposa, porque eu tinha que sacar o dinheiro e avisar. Agora, quando você vai fazer alguma coisa e toca a trombeta, estou ajudando o fulano, que é o que está na Bíblia. Jesus não está dizendo que vai te mandar para o inferno. Porque a salvação é pela graça, não é pelas tuas obras. Ele está dizendo que ele não vai mais te recompensar. A tua recompensa já é esse aplauso que a pessoa deu, já é a curtida no Instagram que você queria. Pronto, está aí a tua recompensa. É isso que você queria? Toma. Porque o meu galardão, que é a recompensa eterna, espiritual, eu só dou para quem eu conheço no secreto. Eu só dou para quem é o que é, quando ninguém está olhando. Porque diz o livro de Samuel que o homem só vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o coração. Se você precisa ser visto para se sentir valorizado, talvez Deus não se importe tanto com o que você está fazendo. Se você precisa de visualização, se você precisa de tapinha nas costas, se você precisa de reconhecimento para se sentir valorizado, talvez uma curtidinha ou um tapinha nas costas seja a tua recompensa, porque Deus, Ele está muito mais preocupado com o secreto. Deus não está preocupado, por exemplo, no meu caso que sou um mensageiro, Ele não está preocupado se eu vou pregar bem hoje à noite. Ele está preocupado como eu preparei essa palavra aqui. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Qual foi o processo que eu passei no secreto para chegar aqui e entregar uma mensagem? Se eu errar português, Deus não vai me julgar. Se eu esquecer um versículo e pedir perdão e ficar aqui enrolado, Ele não vai me julgar. Você pode ficar chateado. Deus, Ele já me aprovou antes de chegar no altar. Porque Ele viu o secreto. Ele não vê o público. Ele vê o bastidor. E por causa da nossa necessidade neurótica de sermos vistos, a gente leva isso para o mundo espiritual. E talvez porque algumas pessoas não conseguem ser vistas financeiramente, não conseguem ser vistas num diploma porque não conseguiram, não conquistaram, não conseguem ser vistas profissionalmente, não conseguem ser vistas pela aparência que tem. Então, quando elas entram no meio religioso, quando elas entram numa igreja, elas tentam ser vistas espiritualmente, para se sentirem bem, se sentirem importantes, se sentirem aceitas. Tem uma passagem que me marca muito quando Jesus vai explicar o fariseu e o publicano. É uma parábola. Jesus fala o seguinte: um fariseu e um publicano entraram no templo. O fariseu falava alto: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses pecadores. Eu não minto, não adultero, dou o dízimo de tudo. Graças a Deus por mim. Enquanto isso, disse Jesus, o publicano não ousava olhar para cima e batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ou seja, a obra do fariseu era muito melhor do que a do publicano. Mas sabe o que Jesus falou? Entre esses dois, foi o publicano que desceu justificado para casa. Porque não é pelo que você faz em público, é pelo quanto você se quebranta no secreto. Sua espiritualidade, ela não precisa de plateia. Seu serviço não precisa de aplauso. Está fazendo para Deus? Estou. Então por que você quer aplauso do líder? Se é para Deus. Ou você está mentindo, está confuso? Qual é o teu problema? É para Deus ou não é? Não, é para o líder. Então, tudo bem. Estou falando, Deus, não é para você. Eu estou fazendo porque eu quero o aplauso do cara ali. Você tem que definir o que você quer na sua cabeça, para ficar dando rolo, precisar de psiquiatra depois.
Agora presta atenção. Geralmente Deus recompensa aquilo que o homem não aplaudiu. Por quê? Porque ele nem viu. A oferta que você deu em secreto, a oração quebrantada no teu quarto, a justiça quando ninguém estava olhando e você continuou sendo justo. O dinheiro estava ali e você não pegou, a oportunidade estava ali e você não entrou, mesmo sozinho. Geralmente Deus recompensa aquilo que o homem não viu. Deus recompensa aquilo que o homem não aplaudiu. Eu tenho um grande temor de aplausos. Pelo trabalho que eu tenho, pelo que eu faço, pelos livros que eu escrevo, eu costumo ser aplaudido em palestras, em conferências. E eu sempre desço, sempre, falando, Deus, lembra que eu não te pedi isso, eu não estou recebendo esse aplauso, recebe você aí, porque eu não quero recompensa na terra, eu quero galardão na eternidade. Eu não pedi por isso, se você quer me usar assim, tudo bem, mas ó, né, eu não estou aqui por causa desse aplauso não, se não tivesse aplauso nenhum, eu estaria fazendo do mesmo jeito. Eu estou aqui para te obedecer. Ou seja, não é que você não pode fazer nada em público. Eu estou aqui pregando em público, só que eu não estou pregando para ser visto por você. Eu estou pregando para cumprir minha missão com Deus, meu propósito divino, ser obediente ao que Ele me pediu para fazer. Ou seja, nós precisamos decidir qual área da nossa vida pode ser vista e qual que tem que ser escondida no secreto. Por exemplo, geralmente o teu matrimônio você esconde no secreto. Casais ficam contando seus problemas para outros casais, ficam diminuindo os seus parceiros na frente de outros. Esse homem não serve para nada, né? Essa mulher é chata pra caramba. Então, geralmente são essas pessoas que terminam muito mal. Por quê? Porque elas pegam algo que era para ser resolvido no secreto e trazem para público. Porque se você entender a filosofia de Cristo, Ele está dizendo para nós o tempo todo que Ele está preocupado com quem você é, quando ninguém está olhando. É você e Deus. É você e Deus. Quando eu acordo mais cedo do que o normal para ter meu devocional, eu não faço porque eu gosto de acordar cedo. Eu faço porque é o melhor tempo que eu posso dar para Deus. Porque ninguém na minha casa acordou ainda. Porque é quando vai estar silêncio total. É quando minha mente está mais fresca. Eu podia pegar a minha mente mais produtiva, é a das primeiras horas da manhã. Eu podia pegar isso e usar para escrever livro, que me promove no Brasil e no mundo, para criar os melhores textos que me promovem no Brasil e no mundo, mas as minhas primeiras horas da manhã, eu dou para o meu devocional com Deus. Porque Ele precisa saber, Ele precisa ver, que o meu melhor é para Ele. E você nunca viu um stories meu orando no meu devocional às 5 da manhã. Eu até acho estranho a pessoa que se filma orando, porque ou está orando ou está filmando, mas não julgo. Eu orando na presença de Deus, está forte. Não julgo, mas é que é difícil, né? Ou está forte ou está filmando, é um dos dois, né? E aí eu tomei uma decisão na vida. Que eu quero abrir mão das recompensas terrenas para ter acesso ao galardão do céu. Qual a diferença de recompensa e galardão? Recompensa é o que você recebe pelo teu trabalho. Se você é CLT, você vende suas horas, no final do mês recebe um salário, recompensa. Se você é empresário, você usa a tua energia e inteligência para comandar equipes e recebe um prolabore por isso, recompensa.
Se você é um artista e toca muito bem, se você é uma bailarina e dança muito bem, quando você acabar a apresentação, você vai receber aplausos, recompensa. O que Deus está falando é o seguinte: na tua vida profissional, receba aplausos. Quer divulgar sua marca? Não tem problema nenhum. Se for para fazer algo espiritual, é comigo no secreto. Tiago, mas e as pessoas que às vezes estão orando alto na igreja e tudo? Não julgue, não quer dizer que essa pessoa está querendo se mostrar. A Bíblia diz que quem fizer isso querendo ser vista por homens. Tem gente que faz isso porque não consegue se controlar diante de Deus, porque a Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Então tem gente que está orando alto na igreja, não é para se mostrar para ninguém não, é que a pessoa não se controla, tamanha graça e misericórdia que alcançou ela, porque ela sabe de onde Deus tirou ela, e quando ela chega nessa igreja, ela não se controla. Então essa não está contando não, está contando quem faz assim, tem um monte de gente hoje, hein? Ó, a câmera ali, aqui ó. Graças a Deus aqui não tem isso. Não pode ver uma câmera que já começa a chorar na presença de Deus. Só com câmera. Ou seja, presta atenção, porque aqui eu estou te ensinando sem julgamentos. Tem coisa que você vai fazer que é em público, mas não é para os outros verem. Não tem problema. Não quer dizer que toda vez que orar eu estou fazendo para me aparecer, não. Pode ser que eu esteja orando em público, porque eu preciso orar, porque eu não resisto, porque o Espírito Santo me pegou. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de quem prefere ser visto por homens do que aprovado em secreto por Deus. Quem prefere glória de homem do que glória de Deus. Como o próprio Jesus falou, quem prefere agradar aos homens do que agradar ao Pai. Então, você imagina que para exercer o meu ministério eu tive que decidir muitas coisas difíceis. Hoje é um dia de semana, para quem está aí na internet, você pode assistir essa mensagem daqui a anos. Hoje é um dia de semana, 5 horas da manhã eu estava de pé, 6 e pouca da manhã eu estava ao vivo no Café com Destino, de 6 e pouca da manhã até chegar aqui, eu não parei um minuto, reunião, gravações, uma coisa importante atrás da outra, recebendo visitas no Instituto Destiny, coisa acontecendo e tal. E hoje, o bispo me liga e falou assim, quer pregar? Eu disse, vamos, quero. Ou seja, ele, mas a reunião é pequena. Aí que eu quero. Para quem está em casa, a gente está aqui numa pequena reunião de voluntários. Nem culto é. E eu estou aqui. Porque presta atenção. Eu decidi não fazer para ser visto pelos homens. Eu decidi fazer pelo que Deus me pede no secreto. Adivinha como Deus te recompensa na terra, além do galardão na eternidade? Ele faz você ser visto na terra. Olha que coisa contraditória. Eu sempre falo, Deus, eu não pedi isso. Às vezes minha equipe liga, deu tantos milhões de visualizações o vídeo e tal. Eu falei, Senhor, não pedi isso não. Eu gravei o vídeo porque tu me deu aquela palavra e eu gravei. Eu não estou correndo, eu não estou aqui fazendo mais santo especial de cada um, eu só estou te ensinando a palavra e dizendo que eu procuro humildemente, quebrantado diante de Deus, correr atrás disso aqui. Eu procuro não fazer nada por causa dos outros, eu procuro não fazer nada por causa dos outros no sentido de ser visto, né, de ser aprovado. Eu procuro não fazer nada
para, como a gente diz, me aparecer. Ao contrário, eu quero só fazer o que Deus pediu para eu fazer, mas uma das recompensas terrenas que Ele me permite é que você acaba sendo visto. Mas eu sempre lembro para Deus, eu não estou recebendo isso, porque a minha recompensa eu quero pegar no céu. No meio do business a gente tem uma linguagem que chama recompensa de longo prazo, jogo de longo prazo. Tipo, por que eu vou pegar 1.000 agora, se eu posso investir esses 1.000 por mês e daqui a tanto tempo ter 100.000? O jogo de longo prazo é muito importante para o investidor, é muito importante para o empresário. Quem pensa assim, quero me dar bem amanhã, nunca termina bem. E essa tese de negócios, ela é corroborada pela Bíblia, porque a Bíblia fala o seguinte: para que você vai pegar um aplausinho de homem na terra? Você pode pegar o galardão celestial. Uma coroa que por toda a eternidade estará na tua cabeça, as pessoas vão saber que você fez algo para merecer aquilo. Porque a salvação você não fez nada para merecer. A salvação é pela graça de Jesus, foi pelo sacrifício dele. Nenhuma obra tua vai te salvar. Mas o galardão, a Bíblia tem inúmeros versículos que diz que depende o que você vai fazer. E uma das coisas dessas que você tem que fazer é, se for espiritual, resolva no secreto. Eu ajudo pessoas que ninguém nunca vai saber. Eu faço campanhas de oração e jejum que ninguém nunca vai saber. Aliás, eu nunca postei na internet uma campanha de jejum minha, e eu jejuo semanalmente. Nunca postei. A gente começando mais de uma semana, 8 dias de jejum. Deus é fiel, que vai me levar para outro nível. Porque a Bíblia diz para não fazer. E como eu entendo um pouquinho de recompensa por causa do tipo de negócio que eu tenho na minha vida profissional, eu entendi que é muito melhor o jogo do longo prazo. Eu sou um missionário aqui na terra para poder receber uma recompensa no céu. Eu não estou preocupado em pegar nada agora. Eu estou investindo. A Bíblia diz: não acumuleis tesouro na terra, mas ajuntai tesouro aonde? Peraí. Então me explica esse versículo, você que é inteligente. Você está juntando tesouro aonde? No céu. Isso quer dizer que não existe só tesouro terreno. Existem tesouros no... É esse que eu quero. É esse que eu quero. E é engraçado que a palavra de Deus é perfeita, né? Ela usa a palavra acumular quando fala da terra e ajuntar quando fala do céu. Porque acumular não é ter muito. Acumular, vai no dicionário, é um empilhamento de coisas que você não precisa. Já viu os acumuladores? A gente tem um monte de papelão em casa, caixa disso, você nunca vai precisar daquilo, mas tem a caixa da caneta que você comprou há 10 anos atrás. Acumular não é ter. Acumular é ter coisas que você nunca vai usar. Tiago, eu tenho 3 carros, eu estou acumulando tesouro? Não sei, quem usa o carro? Não, eu uso um para trabalhar, minha esposa usa para o trabalho dela e o outro é para as crianças no colégio. Está liberado. Não é acúmulo não, pode ter. Acumular não é ter. Acumular é o empilhamento de coisas que não se usam. Então ele usa a palavra acumular para a terra, mas para o céu ele fala junta. O que é juntar? Eu estou guardando para um dia pegar. Totalmente diferente. É por isso que, para você entender a Bíblia, você não só tem que ter o Espírito Santo, que é quem traduz a palavra para você, mas tem que entender português também. Por causa da interpretação de texto, por causa da diferença das palavras. Estou falando. A maioria dos haters que eu tenho na internet, eu vou lá e converso com eles. Querido, você leu o texto direito? Porque ele está me batendo de uma coisa que eu não falei. Eu falei, eu não falei isso.
Cada um entende de uma forma. Então, se você fizer um post assim, ó, a pobreza é muito ruim, não romantize a pobreza. Vai ter um monte de gente batendo, sempre você contra os pobres, isso aí, pega teu dinheiro e vai para o inferno. A pessoa confundiu que eu falei de pobreza com pobre. São duas coisas completamente diferentes. Pobreza é um estado, pobre é a pessoa. Então a gente ajuda e ama o pobre, mas não concorda com a pobreza. Sim ou não? Então quando a pessoa bate, não é porque eu falei errado, é porque ela interpretou da forma que a dor dela gritou ou que o português dela limitou. Sim ou não? Então a mensagem de hoje para eu encerrar, presta atenção. Tiago, eu quero receber recompensa eterna. É muito melhor. É muito melhor do que receber um tapinha nas costas aqui na terra, uma curtida no Instagram agora. Tiago, eu quero galardão. Porque eu entendo que o jogo do longo prazo é muito melhor com Deus. Quer? Então tá bom. Tudo que é espiritual começa a resolver no secreto. Inclusive tem gente que esquece que Deus sabe de tudo e até na oração ela mente para Deus. Deus, tu sabes que eu sou uma pessoa paciente, né? Bateu na cunhada, xingou a sogra semana passada, eu sou paciente. Graças a Deus tu tem me dado paciência, Senhor. Tem gente que mente para Deus na oração. Senhor, por favor, Senhor, me faz uma pessoa rica, tu sabes que eu só quero ajudar o povo, Deus. Você? Eu já vi o teu futuro, tu vai se entranhar em Mônaco, nunca mais vai voltar. Tem gente que mente para Deus na oração, gente. Deus sabe de tudo. Está na hora de a gente trancar a porta do nosso quarto e orar de verdade, rasgar o nosso coração, se arrepender dos nossos pecados, clamar pela graça do Senhor Jesus Cristo. Está na hora de a gente ser bom, sem ninguém ficar sabendo, porque nós somos generosos, não é para os outros aplaudir não, a gente é generoso porque a gente dá aquilo que tem. Em mim só tem generosidade, não tem avareza, então eu vou doar, e ninguém precisa saber. Cada um dá aquilo que tem. Está chegando a hora de que o Pai que nos observa em secreto vai nos recompensar em público. O Pai que vê o que ninguém vê. O Pai que vai te recompensar pelo que ninguém aplaudiu porque eles nem souberam. Tem vezes que a gente vê gente sendo levantada por Deus e fala, como é que essa pessoa do nada, agora sim está usada por Deus, sendo honrada? É claro, é porque a espiritualidade dela não foi caindo no chão na tua frente, não. Foi lá no quarto dela, enquanto você nem sequer ligava para ela para saber se estava bem. E um dia Deus pegou e falou assim, chegou a hora da tua honra, da tua recompensa. Tem gente mais preparada, mas eu vou usar o teu coração. Tem gente que fala melhor em público, mas eu vou usar a tua fé. Tem gente que é mais diplomado, mas eu quero você, porque eu vi o que ninguém viu. Eu aprovei o que ninguém aplaudiu, porque você no secreto é muito melhor do que em público. Você consegue ser melhor em secreto do que em público? Porque em público eu consigo ser bom. Muita gente aqui consegue ser bom em público. Olha como é que está arrumadinho. Olha como é que muitos aqui falam bem, são educadinhos, boa noite, boa tarde. Em secreto. Deus está te perguntando. Porque a tua recompensa não é pelo que você fez diante de todo mundo. A tua recompensa eterna, o teu galardão será pelo que você fez quando ninguém estava te olhando. Eu quero trazer o temor de Deus sobre a tua vida, assim como sobre a minha, e dizer que nós não seremos julgados pelo que fizemos na frente de todo mundo. Porque isso as próprias pessoas vão nos julgar. Não precisa de Deus para isso. Nós seremos julgados pelo que fizemos e ninguém viu. Se acerte com Deus. Ele é misericordioso.
Ele é tardio em irar-se. Ele é compassivo. Uma gota do sangue de Jesus apaga todo o teu passado. Uma gotinha apaga tudo. Portanto, que no secreto você seja de verdade com Ele. Fala, Deus, tu sabe que eu não presto. Tu sabe que se fosse para morrer eu tinha que ser o primeiro. Mas se tu teve misericórdia de mim, se você me aceitou, nem sei porquê, eu reconheço que eu nem mereço esse perdão. Porque tem gente, eu encerro aqui, que ainda não entendeu o valor que tem. Você é tão importante, você é tão grande, que Jesus morreu na cruz, previamente sabendo que você ia errar. Você nem tinha nascido, fazem 2000 anos. Ele sabia que você ia errar, ele sabia que você não ia conseguir segurar uma tentação, o orgulho, a boca, o palavrão que falou, a humilhação que você fez contra alguém. Ele sabia disso. Por justiça, alguém tem que pagar, porque senão não tem justiça. Ele fala, eu pago por ele. Mas nem nasceu ainda. Mas quando nascer, e os filhos dos filhos dele nascerem, já vai estar pago, bota na minha conta. Você é tão importante que Jesus fez isso por você. Mas você se rebaixa tanto que você nega essa grandeza para negociar com coisa pequena desse mundo. Deus te vê como grande e você sempre se colocando por cauda. Sempre se rastejando nos seus erros, das suas escolhas. Por isso chegou a hora de a gente se resolver no secreto. Se a gente se resolver no secreto, virá um grande avivamento em público. Mas de verdade. Muita gente vai começar a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Não pelo que você faz levantando a mão ou orando alto, mas pelos frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Seu fruto será de paz, de justiça, de equidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Os seus frutos vão falar por você, vão conviver contigo sem você abrir a boca e falar, só pode ser um homem de Deus. Por quê? Porque se não fosse um homem de Deus, já teria reagido. Olha como é que ele está manso. Olha como é que ele é humilde. Com esse título que ele tem, ele ainda continua dando lugar para os outros. Só pode ser de Deus. Vão te reconhecer pelo comportamento, pelos frutos. Não vai ser pelas tuas orações longas. Não será pelo teu post no Instagram de jejum. Será pelos teus frutos. E prepare-se. Ninguém sabe honrar como nosso Deus. Nenhuma honra humana se compara com a honra divina. Então prepara teu coração. Porque o Deus que te vê em secreto, diz a palavra, acabamos de ler, vai te recompensar. O Deus que vê o teu secreto vai te recompensar. Tiago, meu secreto é terrível. Olha que boas notícias. Deus é um Deus que perdoa passado e libera futuro. Ele não quer perfeição. Ele quer uma decisão de mudar. Ele quer arrependimento. Ele quer que você aceite nascer de novo. E se você aceitou nascer de novo, você já não vai querer servir lá na porta ou no estacionamento para ser reconhecido. Você vai fazer simplesmente porque você sabe que Deus está olhando o que talvez nenhum diácono bata nas tuas costas para falar, muito bem o trabalho de hoje, hein? E você não vai se importar se teve tapinha nas costas ou não. Porque não foi para o diácono que você fez, não foi para o pastor que você fez, não foi para receber curtida no Instagram que você fez. Você fez porque você lembra de onde Deus te tirou e você não consegue fazer outra coisa que não seja servir. 3000 anos e tudo que ele fala em 3000 anos tem dado certo. São princípios imutáveis. Então assim, é muito importante quando você aprende de algo que não só deu certo, mas algo que continua dando certo. Não só algo que aconteceu, mas algo que é eterno, porque a palavra de Deus é eterna. Ela dura para sempre. Então o que você vai aprender hoje não é a mente de um ser humano, porque
A própria palavra diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então, apesar de vir da mente do homem mais sábio e mais rico do mundo, a inspiração do que nós vamos aprender agora foi divina. E eu amo aprender com Salomão por causa da praticidade do dia a dia. Tem conceitos bíblicos que a gente poderia ficar horas aqui discutindo, que são complexos de entender e a aplicabilidade diária é mais difícil, é mais complicada. Você vai falar, por exemplo, de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, é um assunto difícil, não é uma coisa que segunda-feira vai estar acontecendo, então não é uma prioridade, apesar de ser muito importante. Já o que Salomão ensina é prioridade para qualquer pessoa que está aqui, para quem está me assistindo pela internet, porque não importa que fase de vida você está, não importa que classe social você é, não importa o nível de estudo que você teve na vida, não importa a região, a geografia que você está, o que Salomão nos ensinou e nós vamos estudar agora, funciona na vida de qualquer um. Tem coisas que só funcionam na vida de um, tem coisas que só funcionam na vida de quem está numa certa geografia, mas o que nós vamos entender agora, colocou em prática, o resultado começa a vir. Quem acredita que ainda esse ano grandes resultados virão na tua vida por causa da palavra? Então abre comigo, primeiro conselho de Salomão, em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Esse conselho é sobre cuidar do seu interior. Repete comigo, cuidar do meu interior. Você sabia que se você pirar, se você surtar, se você tiver um surto psicótico, se você entrar numa depressão profunda, se você de alguma forma ficar inútil mentalmente, todo mundo vai te abandonar? Já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas que estão conosco pela nossa utilidade. Tem um livro que é muito citado na filosofia, do Kafka, um escritor tcheco, que ele conta uma história de um homem que um dia acordou em formato de besouro. Não sei quem já leu esse livro. Metamorfose, o nome do livro. E a moral do livro é, depois de um tempo, primeiro a família toma um susto, depois acostuma, depois percebe que ele não pode mais ser o provedor, que ele não pode mais consertar o chuveiro, que ele não pode mais fazer o que se espera do homem da casa, e ele começa a ser desprezado. Ou seja, até mesmo na família, que tecnicamente deveria ficar com a gente até o final, se a gente perde as nossas funções, provavelmente seremos deixados de lado. Eu sei que é duro ouvir. Então, se tem uma prioridade na nossa vida é cuidar da gente por dentro. Porque se a tua mente falhar, se a tua saúde mental entrar em declínio, se o teu coração estiver tão machucado que tudo que você faz é para machucar os outros, as pessoas vão começar a se afastar de você. Então o primeiro conselho de Salomão serve para quem é empreendedor, para quem tem seu próprio negócio, para quem está trabalhando para alguém, para quem está buscando uma oportunidade de emprego, serve para quem está no ministério, para quem ainda está conhecendo Jesus, serve para qualquer pessoa, cuide do seu interior. E o versículo Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim, acima de tudo, repete comigo, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que é o coração? Não é um músculo que está batendo aqui, é a sede das emoções. Então Salomão está falando o seguinte, para você cuidar do seu interior, você vai ter que guardar a sede das tuas emoções.
Então, se por acaso um de vocês aqui me ofende, por qualquer motivo, não gosto de você, sua teologia é fraca, eu te odeio, e essas coisas que os haters falam, você tem que morrer. Que a gente está na era da sentença desproporcional, né? Se a pessoa não concorda contigo, você não fez nada contra ela. Se ela não concorda, ela já pede tua morte. Ótimo. O que eu faço? A Bíblia dá a solução. Guarda o teu coração. Coloca um cadeado no teu coração que não permite que o que é mal, o que é ferida, o que é ataque que vem de fora, não tem a chave para destrancar o cadeado e entrar no teu coração, entrar nos teus sentimentos, entrar nas tuas emoções. Literalmente, desconsidere o que não deve ser considerado. Se por acaso essa pessoa que te feriu, que te machucou, é uma pessoa que você tem que conviver todo dia, às vezes vem do pai, vem da mãe, vem de uma pessoa que você tem que conviver todo dia, aí já não é desconsiderar, é liberar perdão imediato. Por quê? Porque você vai ter que encontrar aquela pessoa de novo. Muita gente que está aqui, ou quem está assistindo pela internet, foi ferido pelo marido, foi diminuído pela esposa. Muitos filhos passaram por agressões verbais seríssimas dos pais. Você é isso, você é aquilo, você não vai dar em nada. Você é sempre assim com essa nota baixa, você vai acabar como ninguém. E a única solução, porque presta atenção nisso, as pessoas nunca vão parar de nos ofender, nunca vão parar de tentar contra a gente, nunca vão deixar de nos atacar, nunca vão deixar de nos invejar, nunca vão parar de caluniar e falar mal, isso nunca vai parar. Desde Gênesis 1 tem e até Apocalipse, até o final do mundo vai ter. Só você pode guardar o teu coração, a ponto de que não importa o ataque de fora, no teu coração não entra. Como é que entra um ataque? Primeiro pelo ouvido, vem para a tua mente, e na tua mente você decide se sai pelo outro ouvido ou se desce para o coração. Pegou? A pessoa te xinga, a pessoa te humilha, a pessoa te diminui, a pessoa te agride, a pessoa está competindo com você, está mandando indireta na internet, de alguma forma está tentando te ferir, entra pelo ouvido ou pelos olhos. A sua mente tem segundos para administrar o que está acontecendo e tomar a decisão se vai expulsar pelo outro ouvido ou se vai fazer descer para o coração. E qual o conselho de Salomão? Guarda teu coração, para seja o que for que entre pelos teus olhos ou pelo teu ouvido, já saia pelo outro. Não desça ofensas para o seu coração. Uma pessoa ofendida é capaz de qualquer coisa. Uma pessoa ofendida já não escuta mais a Deus. Uma pessoa ofendida reage com ofensas. Uma pessoa ofendida não tem sensibilidade espiritual alguma. Não deixe que isso alcance teu coração. Parece ser fácil, mas não é proteger o coração. É uma coisa muito difícil. É uma decisão diária de você não tem autoridade de machucar meu coração. Porque por mais que ela fale ou tente, eu sou o dono do meu coração e eu determino quem tem autoridade para entrar aqui ou não. Você pode até entrar pelo meu ouvido, porque eu não controlo o que você fala, mas eu consigo controlar o que vai para o meu coração. Quem está pegando? Então, grande conselho do sábio Salomão: cuida do seu interior. Esse versículo é um versículo de convite para que a gente proteja a fonte de decisões da vida, que é o nosso coração, a sede das nossas emoções. Todas as decisões que você vai tomar na vida vão partir do seu coração. Outras versões, eu li numa versão mais atual, mas outras versões dizem, sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dali saem as fontes da vida, as decisões da vida. Então, por que eu não posso
deixar alguém ferir meu coração. Por que meu coração tem que estar blindado? Primeiro, porque eu não posso ser uma pessoa ofendida, senão eu vou ofender. Segundo, que eu não posso ficar com lama, com lixo dentro de mim, porque isso não agrada a Deus, eu perco a sensibilidade espiritual. Terceiro, porque eu vou ficar escravo dessa ferida, vou ficar dolorida a vida toda por causa disso, e por causa de coisas pequenas às vezes. Eu estou escrevendo, lançando já esse livro Jogo da Vida, como o futebol ensina sobre vida e negócios. E uma vez eu fui atender um jogador que jogava na Europa, e a esposa dele me ligou e falou: Tiago, você precisa vir urgente, ele está precisando muito, ele está muito mal emocionalmente. Fui lá, qual era o problema? Quando ele entrava em campo, ele era novo no time, ele tinha saído de um grande time europeu, foi para o outro grande, a torcida rejeitava ele. Sai daqui, ninguém te quer aqui, perna de pau. E ele começou a entrar num processo de depressão. A pergunta que eu fiz para ele é: como pode um homem que joga na seleção brasileira, que joga nos maiores clubes europeus do mundo, se importar tanto com que 2 ou 3 estão gritando na torcida? Assim é o ser humano. Você posta uma coisa, 100 te elogiam, um te bate, você foca naquele que bateu, fica com raiva, acaba teu dia, você fica pensando em como vai responder, e quem escreveu ali que você é uma bênção, você não perde nenhum tempo para mandar um coraçãozinho: obrigado, querido, Deus te abençoe também. Você perde tempo com o ataque, mas não perde tempo com a gratidão. É sério ou não é sério? Seríssimo. O segundo conselho de Salomão está em Provérbios 13:3. E o conselho é: controle suas palavras. A maioria dos grandes erros que a gente comete na vida é pelo que fala. Aliás, o apóstolo Tiago, no capítulo 3 do seu livro, diz que aquele que domina a sua língua é capaz de refrear também todo o corpo. O que mais matou pessoas no mundo não foram as guerras, nem a pandemia, foram as palavras. Sonhos foram mortos, destruídos por palavras. Filhos tiveram a vida emocional detonada pelas palavras dos pais. Esposas ficaram com baixa autoestima por anos por causa de palavras do marido. Amigos nunca mais tiveram outros amigos por causa de palavras malditas de um antigo amigo. A palavra é uma coisa muito poderosa, como se diz, a palavra tem poder. E Salomão, depois de aconselhar, cuida do seu interior, o segundo conselho que ele vai dar é: controla as suas palavras. Olha o que está escrito, Provérbios 13:3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Em outra versão que está aqui na tela diz que quem guarda a sua boca, guarda a sua alma, que são suas emoções. Suas emoções são sua vida. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Quem fala demais, acaba se arruinando. Quem está dando esse toque em você? O homem mais sábio, mais observador que já existiu, debaixo de uma inspiração divina. Ele fala: para de falar muito. Para de contar sua vida para os outros. Para de postar tudo que você está vivendo. Para de falar de coisas que ainda nem aconteceram. Você ainda vai fechar o contrato, ainda vai fazer a viagem, já está falando para todo mundo. Quem fala muito acaba se arruinando. Para de falar dos outros, para de falar de assunto que não pertence a você. Esse dia eu estava parado no aeroporto, um cara me reconheceu e falou: ô Tiagão, tudo bem? Tudo. Posso ficar assim do seu lado? Pode. Esperando assim, abrir o embarque. Ele olhou para mim e falou assim: e o Bolsonaro, hein?
Esse é um bom assunto para puxar no dia da ceia de Natal com a família, né? Eu olhei para ele e falei assim, querido, se a gente ficar aqui discutindo, conversando sobre o que eu acho, sobre o que você acha, vai mudar alguma coisa? Não. Então eu falei, então vamos escolher outro assunto. Vamos escolher um assunto que edifique uns aos outros, como a Bíblia diz, para a gente edificar uns aos outros. Isso aí não vai edificar em nada, a gente vai... Às vezes você tem uma opinião, eu tenho outra, e mesmo que nós dois estejamos em concordância, não muda o que está acontecendo lá. Então faz o seguinte, vamos guardar isso para o dia da eleição, cada um vota em quem quer votar, e vamos conversar de algo bom aqui. A gente tem pouco tempo para se conhecer. Quem é você? Qual é o seu nome, querido? Então tem gente que gosta de jogar palavras ao vento. Quem está entendendo? Quando vai falar, não controla o que está falando, usa palavras erradas, palavras pesadas. Vou te dar um exemplo. Eu nunca respondo hater. Eu tenho muitos, mas nunca respondo. Um dia na minha vida, era um feriado, eu estava em casa, postei um vídeo, esse vídeo viralizou, foi agora a época de carnaval. Aí, sei lá, deu 4.000, 5.000 comentários, 6.000 comentários, milhões de visualizações. E muito hater. Aí o que eu fiz? Um experimento social. Eu não respondo hater, nunca respondi e nem vou responder. Mas nesse dia eu fiz um experimento social. Estava em casa, com tempo, com paciência, sentei no sofazinho, peguei o celular e comecei a responder um por um. Aí tem todo tipo de maluco. Tem o hater que você responde. Eu fui respondendo como a Bíblia nos diz, né? Buscando reconciliação, em amor, que as suas palavras sejam temperadas com sal. Por favor, querido, seja bem-vindo ao meu Instagram. Eu não sei exatamente o que você entendeu desse vídeo, mas eu ia conversando. Uns falavam assim, não, tá bom, tudo bem. O cara bateu, mas como você foi humilde na resposta, ele retrocede. Outros respondem mais agressivamente ainda. E quem é você para me responder? Eu falei, mas é o senhor que está no meu Instagram batendo, então... Vou te bloquear. Ele me bloqueou. Mas ele que está no meu Instagram, eu não estou no Instagram dele. Mas teve uma terceira pessoa que me chamou a atenção que tem a ver com isso. O cara entrou e me escreveu um monte de palavrão. Esse cara, como que ele escreveu, foi muito ofensivo, muito palavrão, eu chamei ele no direct. Eu estava no experimento social, fiquei 2, 3 horas fazendo isso. O que é o experimento social? Eu vou testar no que dá a responder. Conclusão do meu experimento social, nunca responda. Não tem solução. Não tem solução. Deixa eles ficarem lá igual loucos. Aí esse cara que me xingou, eu chamei ele no direct, falei, oi querido, seja bem-vindo ao meu Instagram, tudo, como é que você está? Você foi muito agressivo no comentário, eu te fiz alguma coisa? Ele responde assim, fala mestre, te assisto todo dia no Café com Destino. Aí eu falei, peraí. Eu falei, então não é um hater. Eu falei assim, o que te incomodou? Ele, não, que você falou um negócio que eu não concordo, e não sei o quê, e papá. Mas ele falou de boa. Aí o que eu entendi? Que ele não tem nada contra mim, que ele não é um hater, mas alguma coisa que eu falei acionou um gatilho nele, que ele soltou palavras que ele está acostumado a usar com os amigos. Para mim é muito ofensivo. Para ele é normal. Só que é claro que esse normal dele fecha portas, porque palavras abrem e fecham portas. Então, cuidado com as suas palavras, principalmente com as pessoas que são importantes para você. Vou repetir. Principalmente com as pessoas que são importantes para você. Cuidado com as suas palavras. A forma como você fala com seu cônjuge. Homens, masculinidade não tem a ver com tom de voz. Honre suas esposas, inclusive com o tom de voz que você usa. A Bíblia diz para a gente considerá-la como o vaso mais frágil. Eu estou te ensinando isso não é porque eu sou perfeito, não. Eu estou te ensinando isso porque eu já errei nisso. Já errei nisso.
aprendi com a Bíblia a me consertar. Não é um homem perfeito que está aqui pregando para vocês. É um homem que foi perdoado e que se aperfeiçoou através da palavra. Cuidado como você fala com seu marido, mulher. Às vezes ele está chegando no trabalho, ele só está esperando um elogio. Ai, amor, eu gosto tanto, você é tão trabalhador. Você já chega gritando, vai pegar a criança, pega não sei o que. O cara já chega assustado. Cuidado com as palavras. Você pode dar qualquer notícia, você pode ter qualquer tipo de conversa, só ter cuidado com as palavras. Não é não falar, não é não ter conversas difíceis, é só escolher bem as palavras. Vale para os teus filhos, vale para se você tem sócios no teu negócio, vale para tudo. Para quem trabalha com a internet e tem que ficar postando coisas todo dia, cuidado com as tuas palavras. Inclusive, se colocando no lugar do público, que às vezes não sabe interpretar texto. Então, quando você for escrever algo, confira 3 vezes se está muito claro o que você está escrevendo, para que suas palavras não sejam mal interpretadas. Não foi a intenção do teu coração, não foi o que você disse, mas talvez o jeito comunicou de forma errada e ofende um monte de gente e cria um problema que você não queria na sua vida. Então, depois de você cuidar do seu interior, que é guardar o coração, o segundo conselho de Salomão é: cuide das suas palavras. Um dos sinais mais claros de maturidade é como a pessoa usa as palavras dela. É um dos sinais mais claros, é o que mais denuncia se uma pessoa é madura ou não. Uma pessoa que fala pouco, escuta mais, quando fala, fala educadamente, não fala palavrões, até que, para quem não sabe, palavras torpes, que é palavrão, é um pecado. Evite, não use. Inclusive, tem gente que não é nem religiosa e se agride com palavrão. Você pode perder um negócio por causa disso. Cuidado com as suas palavras. Terceiro conselho de Salomão está em Provérbios. São 5 que, para mim, vão forjar as tuas vitórias ainda esse ano. Vão criar um caminho de paz e prosperidade ainda esse ano. O terceiro está em Provérbios 16, 32, que é: domine a si mesmo. Número 1, guarda teu coração. Número 2, controle suas palavras. Número 3, domine-se. Um homem que não consegue governar a si mesmo, não consegue governar mais nada. Em Provérbios 16, 32 diz: melhor é o homem paciente, ou que domina a si mesmo, do que o guerreiro. Mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Para Salomão, que era o homem mais entendido do mundo, na balança, ele diz o seguinte: é melhor você ser o cara que não provoca ninguém, que é paciente, que domina seu espírito, seu ímpeto, seu temperamento, do que o cara que sai conquistando tudo. Eu sei que você quer conquistar, mas se for na base de perder o controle, de falar qualquer coisa, de passar por cima dos outros, de perder o domínio próprio, de não ter controle emocional, aí na balança é melhor que você não conquiste uma cidade, que você não tenha essa conquista, mas mantenha as tuas emoções controladas, teu espírito sob controle. A pergunta é: isso é difícil ou é fácil? É difícil, porque decidir ser uma pessoa melhor você quer. O problema é o dia a dia. Logo de manhã você indo para o trabalho, já tem alguém te fechando e te xingando. Chega no trabalho, tem alguém que está competindo contigo, tentando roubar teu lugar, falando mal de você, te caluniando, pela internet, a fulano te atacando, não sei o que. É problema todo dia. Como é que você vai dominar o seu espírito? Essa é a importância da oração. Porque quanto mais você submete o teu espírito ao Espírito Santo, mais autocontrole você tem.
Vou repetir porque isso é uma chave espiritual poderosíssima. Quanto mais você submete o teu espírito ao Espírito Santo, mais autocontrole você tem, domínio próprio. Aliás, a Bíblia diz que o domínio próprio é um fruto do Espírito. Então ninguém consegue dominar a si mesmo se não for dado pelo Espírito. Por isso que uma pessoa que se diz cristã, seguidora de Jesus Cristo, precisa estar submersa no Espírito Santo, porque existem coisas que você não vai conseguir fazer sem Ele. Como, por exemplo, dominar a si mesmo. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Se você não está inundado no Espírito Santo, você não consegue controlar certas coisas. Você pode controlar uma coisa ou outra, tudo não. Paixões carnais, o que fala, o que vê, o que sente, como reage, temperamento, tudo você não consegue controlar. Precisa ou não precisa do Espírito Santo? É lógico. 4 de 5 conselhos que vão destravar o seu destino. Seja generoso. Simples, né? Só que a gente não é. Às vezes a gente pensa que é porque fez uma coisa. Fala, eu sou tão generoso que fez uma coisa. Ser generoso é um estilo de vida. Em tudo que você faz, você não se conforma em entregar só o que tinha que entregar. Como o exemplo do garçom que tem direito a 10% e você dá 15%. Não vai fazer diferença na tua vida, faz diferença na dele e mostra que você tem o estilo de vida de generosidade. Uma pessoa esses dias me pediu para eu emitir uma passagem aérea para ela, que ela não tinha como comprar, uma pessoa do meu convívio, que eu queria abençoar. E quando eu fui comprar a passagem, como era um voo que não tinha classe executiva, era só classe normal, eu tomei o cuidado de falar com a agente de viagens, de marcar o lugar que eu gosto de viajar. Eu falei, é um pouquinho mais caro, mesmo sendo classe econômica, mas é mais na frente, é na pontinha, não tem ninguém na frente e tal. Eu tive esse cuidado porque ele me pediu só a passagem, mas o meu estilo de vida é generosidade. O que custa eu marcar o melhor assento? Financeiramente não me deixou pobre. Não tirou comida dos meus filhos, mas facilitou a vida daquele homem. Então, generosidade, ela não é um ato, ela é um estilo de vida. E olha o versículo 11, 25 de Salomão. O generoso prosperará. O que é prosperar na vida aqui? Eu não sei porque as pessoas batem na prosperidade, se a Bíblia fala o tempo todo de prosperidade. Eu não sei porque as pessoas têm preconceito contra prosperar, se várias recompensas bíblicas é prosperidade. Olha o que diz. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aqui é o plantar e colher. Então, quando você planta generosidade, você colhe prosperidade. Vou repetir. Quando você planta generosidade, você colhe prosperidade. Está na Bíblia. E quando você planta alívio, você colhe alívio. Alívio, às vezes você saber que um amigo está num dia ruim, você parar o seu dia e ir lá passar o dia com ele. Um amigo meu, um tempo atrás, recebeu a notícia que a esposa estava grávida de 2 ou 3 meses e perdeu o neném. Ele me deu a notícia pela manhã. Aí eu falei assim, tá bom, você está onde? Ele falou, não, estou em casa, mas não se preocupa não, está tudo bem, a gente entendeu, está tudo bem.
Falei, tá bom. Parei minha manhã, cheio de compromisso, cheio de gravação, cheio de coisa, passei a manhã com ele até a hora do almoço. Porque eu quero ser um amigo que é um alívio. O cara acabou de ter uma perda. Eu não posso parar uma manhã. Eu sei que minha vida é agitada. Para dar alívio a alguém? Se a Bíblia diz que eu vou receber alívio de volta? Ou você acha que nunca vai precisar de alívio? Eu não posso levar a generosidade como estilo de vida, sabendo que a prosperidade divina vai me alcançar, porque eu sou generoso no que eu faço? A minha filha Júlia estava assistindo o Método ontem. Ela chegou em casa e falou assim, pai, faz um pix de R$60 para eu ir na feira. Tem uma feirinha perto de casa. Aí tem pastel, tem essas coisas e tal. Aí eu fiz um pix de 100. Eu tenho a mensagem aqui no Instagram, no WhatsApp. Eu te mostro. Ela falou assim, toda vez que eu te peço um dinheiro, você dá um pouco mais. Eu falei, filho, eu não consigo só fazer o que a pessoa me pediu. Porque esses 30, 40 reais a mais não vai fazer diferença para mim. E vai que você quer tomar um açaí depois, está aí já. Porque a generosidade é um estilo, é o teu jeito de ser. Não uma atitude isolada. Aí uma vez eu bem ajudei um orfanato. Uma vez eu bem dei uma oferta para uma pessoa que precisava. Não, tem que ser teu estilo de vida. Você descobre que aquela pessoa ali não tem o gás do mês, o que vai te custar? Se você fizer um esforço, pegar e levar o gás para a pessoa. Ainda mais se você tem a notícia de que a pessoa está sem o gás. Uma coisa é você não fazer porque não sabe. Outra coisa você sabe e finge que não sabe. Finge que não viu. Então a generosidade tem que ser um estilo de vida. E dar alívio aos outros também. Você dá alívio fazendo ligações para consolar, visitando. Tem muitas formas de você dar alívio. Servindo a pessoa para tirá-la de uma situação difícil, de um problema, resolvendo um problema para a pessoa. Olha que alívio. Quem aqui já passou por um grande problema e todo o alívio que você queria era sair desse problema? Todo mundo, quem não? Imagina ver uma pessoa que entra na tua vida e resolve o problema que está tirando a tua paz. Que alívio! Então, se você for um solucionador de problemas na vida das pessoas, a Bíblia está dizendo que Ele vai te retribuir com alívio. Toda vez que você entrar em qualquer aperto, qualquer angústia, qualquer situação difícil, Ele, próprio Deus, mandará alívio para você. É uma promessa. Por último, fuja do orgulho. O maior inimigo dos planos divinos na nossa vida é o orgulho. O maior inimigo dos bons negócios é o orgulho. O maior inimigo das amizades que eram para durar para sempre é o orgulho. O maior motivo de divórcio no mundo não é falta de dinheiro, não é traição, não é isso, não é aquilo. A Bíblia diz, é dureza de coração. Está escrito na Bíblia, é orgulho. Não quero perdoar, não quero resolver. Ela que se arraste, ele que se vire. Então Salomão está pegando um conceito aqui interessantíssimo, dizendo o seguinte, olha, eu estou dando 5 conselhos para resolver a tua vida, Salomão falando. O 5º você tem que prestar atenção. Fuja do orgulho. Provérbio 16, 18. O orgulho vem sempre antes da destruição. Ou seja, antes de acontecer uma destruição na tua vida, você ficou orgulhoso primeiro, orgulhosa primeiro. O espírito altivo vem antes da queda. Preste atenção. Se você quer reconhecer uma pessoa que vai ser destruída em breve, analise 2 coisas, se ela é orgulhosa e altiva. Você, empresário, empresária, não feche negócios com quem é orgulhoso e altivo, porque Deus vai destruí-los, diz a palavra, e você vai estar de sócio com ele e vai cair junto.
Se você é casado com uma pessoa que tem orgulho ou altivez, ao contrário do sócio que você pode desfazer, com o teu cônjuge você vai tratar. Você fala, querido, nós vamos na igreja, nós vamos na terapia, você vai ler esses 3 livros aqui, você vai para o método Destiny, dá o teu jeito, mas vamos tirar esse orgulho, vamos tirar essa altivez, senão isso vai destruir nosso casamento. Se você está começando uma amizade com alguém e percebe nos primeiros encontros, no primeiro jantar, que a pessoa é orgulhosa, olha para os outros assim, altivez é olhar os outros de baixo para cima. O jeito que ele tratou o garçom, a senhorinha do café, você já vai saber quem ele é. Já nem começa a amizade. Porque antes desse orgulho, ou seja, logo depois desse orgulho, logo depois dessa altivez, virá a destruição, vai vir a queda. Então foge disso na sua vida e não deixa ninguém que tenha essas características se aproximar de você. Para você não dançar junto. Então, 5 conselhos de um homem que não só era sábio, grande observador, mas inspirado por Deus, porque toda a Escritura foi inspirada por Deus. Você está recebendo conselhos práticos para simplesmente mudar completamente teus resultados terrenos nos próximos dias. Sabe qual é o bom da Bíblia? Que quando você aplica, não precisa esperar 10 anos, 5 anos, 3 anos. Cumpriu o princípio, Deus liberou a promessa. Cumpriu, Ele fez. E eu encerro dizendo o seguinte. Está aqui. Uma rota, uma estratégia para você seguir. Guarda seu interior, cuidado com as suas palavras. Não seja orgulhoso, domine a si próprio. Seja generoso em tudo que fizer. É um mapa para você viver bem e terminar bem. Porque deve ser muito ruim você conquistar algumas coisas, ou seja, entre aspas, viveu bem algumas coisas, mas terminou muito mal. O que Salomão está dizendo aqui para a gente é o seguinte: segue esse mapa, pega essa rota, que você vai viver melhor na terra e vai terminar bem. A instrução está dada. O desafio agora está contigo. Quem se compromete, quem anotou essa pregação e se compromete a colocar esses 5 alvos no seu armário, na sua escrivaninha e ter como prioridade na sua vida, levanta a mão, diz amém. Você que está na internet, digita agora amém, eu me comprometo. Você que está me assistindo de casa, no celular, eu me comprometo, Thiago. Você se compromete a colocar isso como prioridade. Eu vou colocar isso como prioridade. Por quê? Ainda esse ano. Você tem noção? Ainda esse ano a recompensa chega. Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Em pouco tempo, teus resultados vão mudar. Situações emocionais que estavam irreversíveis vão entrar em ordem. Situações que estavam tirando tua paz, a paz que excede todo entendimento vai entrar nessa situação e no teu coração. Prosperidade financeira no teu negócio. Lembre-se que dinheiro não cai do céu. Você tem que estar trabalhando, produzindo, tem um negócio que tem margem, que tem lucro, que tem escala, né? Não pense que o dinheiro vem por causa da espiritualidade. Tem gente que é extremamente espiritual e vai viver uma vida apertada para sempre e não tem problema nenhum. Porque o reino dos céus é para os pobres e é para os ricos. Mas caso você seja um empreendedor, uma empreendedora, e o faturamento é um objetivo, é uma meta da tua empresa, que deveria ser, aplique isso aqui na tua empresa para ver se você não prospera muito mais. Coloque isso aqui no teu negócio.
Distribui esses 5 conselhos nos teus colaboradores, para ver se não chega muito mais rápido às metas, os objetivos. Bem-aventurado é quem é feliz na terra, mas tem a mão divina sobre ele. É abençoado também. Deus vai te tornar um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Além de felicidade, você terá a bênção divina por onde andar. Onde teus pés pisarem, o ambiente vai mudar. O que tuas mãos tocarem, vai prosperar. Cuidado com quem você anda, porque com quem você anda, a bênção acompanha junto. Tem gente que não pode ser abençoada ainda. Cuidado com quem você anda, porque a bênção está perseguindo você. Cuidado com onde você entra, porque a bênção vai entrar com você. Cuidado com quem você se torna sócio, porque o negócio vai dar certo por causa de você. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor.